Voltamos com mais Universo da Leitura, ainda falando sobre os fins e inícios da vida. No nosso Top 5 de hoje, a gente vai falar sobre 5 vezes em que as pessoas previram o fim do mundo, mas ele continua existindo. Mas seguindo a ordem cronológica, por favor, que o meu toque agradece. 5, 4, 3, 2... Boa viagem, meninos. Boa viagem. Na nossa quinta posição, temos o ano 1000. Afinal, antigos evangelhos diziam que a cristandade iria se terminar quando completasse 1000 anos após o nascimento de Cristo. Obviamente, naquela época, eles ligavam cristandade à humanidade, e assim, se eles acabaria o mundo inteiro. Em quarto lugar, a gente tem o ano 1666. Afinal, todo mundo sabe que o 666 é o número da besta, o número do diabo, e as pessoas acreditaram que assim o mundo se terminaria. Até tiveram uma pontinha de esperança nesse final, quando viram que no ano anterior, Londres teve 1/5 da sua população morta pela praga e também um grande incêndio que matou muita gente. Ironicamente, acabou matando muitas pessoas que estavam infectadas e ajudou a cidade a se livrar da doença. Na terceira posição, a gente tem o ano 1806, quando novamente na Inglaterra, uma galinha colocou um ovo que tinha a seguinte frase: "Cristo está vindo". Todo mundo ficou desesperado por toda a Grã-Bretanha, mas acontece que era só uma vidente falsa que escreveu na casca do ovo e colocou de volta dentro da galinha. Em segundo lugar, um pouquinho mais recente, a gente tem o ano 2000. Essa já é uma teoria um pouquinho mais tecnológica. As pessoas acreditavam que na virada de 99 para 2000 aconteceria o bug do milênio. E todos os computadores que contavam as datas em 2 dígitos iriam pifar quando chegasse em 00. Aí os aviões iriam cair, tudo iria desabar, as pessoas iriam morrer, o mundo ia acabar. E ele tá aqui, né, gente? Mas 2012 é aquela que todo mundo lembra e por isso é a nossa primeira posição. Também por ser a mais recente, né? É aquela teoria de quem reviu as ideias dos maias, o seu calendário e também aquelas teorias do New Age e disse que o mundo terminaria em 21 de dezembro de 2012. O que não aconteceu, mas não impediu a gente de receber um filme bem conhecido no cinema. Previsões mirabolantes à parte, o que te faz pensar que o mundo vai acabar? Em que situações tu fala, meu mundo caiu? Hoje a gente vai falar de alguns autores que já escreveram livros pensando nisso. Então pega a tua taça e fica com o livro tinto. Fala galera, muito bem-vindos a mais um Livro Tinto, um lugar pra gente falar dos livros mais comentados da internet. Meu nome é Camila, sua sommelier de livros aqui nesse quadro do Universo da Leitura. E hoje a gente vai falar de livros com diferentes versões de fim de mundo. E o primeiro livro que eu trouxe para mostrar para vocês é um livro de horror / ficção científica que já ganhou várias adaptações para o cinema, inclusive, que é o Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson. Nesse livro a gente vai acompanhar a jornada do Robert Neville, que é simplesmente o último homem vivo e saudável da Terra. Na verdade, ele não tem muita certeza de que ele é realmente o último, ele só sabe que uma praga assolou a humanidade e todo mundo da cidade dele morreu ou virou vampiro. Sim, é muito importante pontuar que no livro a praga é vampirística, ou seja, todo mundo que é infectado vira vampiro. Um pouco diferente da representação que foi feita no filme, em que dava-se a entender que as pessoas viravam uma espécie de zumbi. Esse livro foi publicado em 1954 e, apesar de toda essa construção, de vampiros, essa construção de ficção, um dos temas principais do livro é a solidão. A solidão é inclusive um dos fatores que vai ajudar a construir o horror no livro, porque o Robert é um cara que está completamente sozinho. Ele viu toda a família dele morrer e o vizinho dele fica chamando ele toda noite na sacada da casa dele. Porque no livro os vampiros eles têm uma certa consciência, eles têm esse instinto de matar todo mundo que eles encontram, mas eles têm uma certa consciência e eles ficam chamando o Robert de noite.
Então, questões sobre como é o comportamento fora da sociedade e essa questão da solidão que vai enlouquecendo o Robert são questões muito fortes no livro e que vão guiar a jornada dele e vão fazer a gente pensar sobre o que seria o fim do mundo e qual seria a pior coisa nesse cenário. Se você quiser se aprofundar um pouco nessa questão da solidão do livro, na segunda parte do livro, Robert ele vai realmente ficando um pouco mais selvagem, é uma questão muito forte no livro, então se você quiser ter certeza que você vai gostar dessa leitura, eu indico para você a resenha da Tatiana Feltrin, que é uma booktuber que é aí a matriarca e uma das pioneiras no booktube brasileiro. Esse livro fica no limiar, eu diria. Ele fica com um pé ali no horror, um outro pezinho ali na ficção científica. O segundo livro que eu trouxe para vocês é, na verdade, um combo, porque esse autor escreveu mais de uma versão do Fim do Mundo. E eu tô falando do Máquina do Tempo e Guerra dos Mundos, ambos de Herbert Wells. Então a gente vai começar falando do Máquina do Tempo, e nesse livro a gente vai acompanhar a jornada de um cientista que, sem querer, acaba criando uma máquina do tempo e ele sai com ela viajando, vendo tudo que acontece. Sobre essas viagens, a gente precisa pontuar duas coisas. A primeira é que ele vê tudo o que acontece, ele vai até o fim do mundo e vê o que acontece lá. Não vou contar pra vocês porque é um spoiler, uma revelação aí da história do livro. E a segunda coisa que a gente tem que pontuar é que em uma dessas viagens o cientista acaba perdendo a máquina do tempo e a partir daí a história vai se construir que ele vai tentar achar essa máquina para conseguir voltar para sua própria época. Esse livro é muito legal, ele é muito acessível e ele tem uma ideia de fim de mundo que é um pouco diferente, não é tão comum, mas é muito divertido, então não vou dar spoilers realmente, mas vale a pena essa leitura. O segundo livro é mais conhecido, provavelmente você assistiu a adaptação que saiu dele para o cinema, que é o Guerra dos Mundos. O plot do filme é muito parecido com o plot do livro, em que um belo dia a Terra é invadida por aliens, e no caso do livro são aliens marcianos. Só que esses aliens marcianos não vêm em paz de maneira nenhuma, então quando eles chegam aqui na Terra, eles têm raio carbonizador, eles vêm com uma máquina de guerra assim, eles realmente não vêm em paz, eles vêm para guerrear e tomar a Terra. E a gente vai acompanhar a jornada de um grupo de pessoas que vai viver no meio dessa guerra entre raças, né, de outro planeta, e ver o que eles vão fazer para conseguir conquistar a Terra novamente. O Guerra dos Mundos foi publicado em 1898 e A Máquina do Tempo foi publicado em 1995 e eles são livros muito acessíveis, assim como A Máquina do Tempo, Guerra dos Mundos também é acessível. A gente tem essa ideia de que clássicos vão ser um pouco inacessíveis, mas esses livros são curtos, são acessíveis e eles são baratos. O terceiro livro que eu trouxe para mostrar para vocês, ele é um pouco desconhecido, ele não teve nenhuma adaptação para o cinema, que é o Na Praia, de Neville Shute. Esse livro ele vai falar de um apocalipse muito mais real, na minha opinião, porque ele vai falar de um fim do mundo através de apocalipse nuclear. Então, na história, a gente vai ver um cenário em que houve um ataque nuclear no hemisfério norte e por causa desse ataque tem radiação se espalhando por toda a Terra. Nisso, a gente vai acompanhar a jornada de um grupo de pessoas que está na Austrália, no hemisfério sul, e eles vão ter que lidar com essa questão de que tem radiação chegando, essa radiação é mortal, e a partir daí a gente vai ver como é que eles vão lidar com isso. Esse livro é diferente porque os personagens, diferente de todos os outros livros de fim de mundo e todos que eu apresentei aqui, eles demoram muito para reagir. Então eles recebem a notícia que a radiação está chegando, mas eles não mudam de vida, eles não tentam sobreviver, eles meio que ficam na mesma vida que eles tinham antes e isso vai criando a tensão da narrativa do fim do mundo. Esse livro foi publicado em 1957, em que a realidade da guerra ainda era muito palpável, principalmente para alguns países da Europa, o que pode ter influenciado o autor, já que o Neville era britânico. Você pode encontrar esse livro na internet, assim como todos os outros. A única questão é que esse livro não foi traduzido para o português. Quase todos os livros do Neville foram traduzidos para o português, menos o Na Praia, então realmente a gente vai ter que colocar nossas habilidades de inglês em prática para conseguir descobrir se, no último momento, os personagens reagem e mudam de vida e tentam lutar para sobreviver. Bem, gente, eram essas as minhas indicações de hoje. E fica aí a dúvida, né? Por que será que o fim do mundo encanta tanto os escritores e os leitores? E o que você pensa e o que você sente quando você pensa em fim do mundo? Comenta lá na nossa página do Facebook o que você achou desses livros e o que você pensa sobre o fim do mundo. A gente adora ler os comentários de vocês. E é isso, até a próxima! Bem, gente, por hoje era isso. A gente encerra aqui a temporada de 2018 com a certeza que trouxe mais cor e complexidade com essa temática de leituras de mundo.
Nesse ano, o nosso programa se despediu do Bruno, da Luciana e agora da Gabriele. Também deu as boas-vindas à Nicole e à Camila e me recebeu de volta. A gente ficou muito feliz de ter dividido esses 8 episódios com vocês e já estamos preparando mais para 2019. Afinal, todos merecemos umas férias, mas nesse meio tempo, vai assistindo os outros episódios, revendo tudo, comenta com a gente o que achou e não esquece de curtir a nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube.